No dia 15, do dia 15 para o dia 16, esse mesmo jornal colocava na primeira página: Viva a República, o novo sistema começou. Então, sem nenhum tipo de engajamento. E olha que Pernambuco, né, dentro da, vamos dizer assim, tem uma história republicana, tem um papel fundamental. Né? Antes mesmo de existir um partido republicano a nível nacional, aqui em Pernambuco você vai ter um partido republicano, ou pelo menos um grupo de republicanos, né, ligados ao Borges de Medeiros nos anos 40 e anos 50, mas que era um grupo que não estava ligado às elites, estava ligado às classes médias e populares. Por isso que não conseguiam muitas vezes fugir desse cerco aí. Né? Mas assim, é um pouco essa questão. A gente fez a transformação, ou fizeram as transformações, mas sempre ficava aquela questão de estar faltando uma base popular, né? Uma forma de arregimentação. E se a gente fizer uma análise da iconografia, das imagens da República, a gente vai observar que os republicanos que entram no sistema vão constantemente tentar, vão tentar criar essa ideia, essa áurea da República. Óbvio que é uma áurea de República do modelo francês lá, da Revolução Francesa, do povo indo para a Bastilha, tomar aquela coisa todinha. Só que é um cenário que você não vai ter isso efetivamente no Brasil. Inclusive, vários republicanos históricos vão até ficar constrangidos e vão até ficar meio desesperançosos por conta dessa não participação popular. Mas não tinha essa não participação popular porque não foi uma coisa meio que formada nas bases também. Né? Os intelectuais, muitos desses intelectuais republicanos eram elitistas também. Apesar de quererem defender o povo, né? ou se colocavam nessa posição, eles não trabalhavam essas massas. Alguns vinham até com desconfiança às camadas populares. Né? Uma coisa que até pouco tempo na nossa elite não era muito distante. Né? A partir com base nisso, a partir da criação da República, né? Dessa forma, sem tanta legitimidade ou sem tanta atenção do povo e dos próprios republicanos mais originais, digamos assim. Quando é que o povo começou a participar mais efetivamente do processo, por exemplo, escolher representantes? É uma história também longa e de muita dificuldade, porque por um bom tempo os criadores do próprio sistema não eram muito favoráveis à grande participação popular. Exatamente, participação popular. Olha, o grande movimento, vamos dizer assim, um dos primeiros grandes movimentos de massa que vão fazer com que essa ideia da república amorfa, essa ideia da república bestializada, ela comece a cair, vai ser a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro. Quando, por uma questão de imposição e autoritarismo por parte do prefeito do Rio, vai instaurar a determinação de você ter que tomar vacina, que era um bem para a população, inclusive. Só que a forma como foi feita de forma autoritária, ou seja, não se escutou as pessoas. Vai ter que tomar. Vai ter que tomar. Muitas vezes as pessoas, os fiscais, os agentes de saúde, na época se chamava assim, entravam nas casas das famílias, pegavam as pessoas à força, muitas vezes as mulheres, né? Existe toda uma questão moral no tempo também, a coisa de você dar a vacina a uma mulher, ter que levantar o vestido. Toda essa questão também acabou... deixar o braço à mostra já era um absurdo. Né? Claro que isso aí também, para as elites, para as famílias mais de classe média, ou até mesmo para as elites. Mas isso aí vai ser um dos primeiros momentos onde você vai ter uma manifestação popular muito grande. Mas com relação ao exercício do voto, né, durante a República, um dos primeiros questões vai ser essa, ou seja, todos os maiores de 21 anos alfabetizados vão ter direito ao voto. É um dos parágrafos, inclusive, um dos artigos da Constituição de 1891, que é a nossa primeira Constituição republicana. Né? Só que aí o que é que acontece? Nós temos o quê? Nós temos um país onde mais de 70% da população era analfabeta, vivia na zona rural. Né? Então esse contingente total aí já era praticamente afastado do processo político. Né? Existem até alguns recursos nesse sentido, né? De você tentar, alguns coronéis, alguns chefes políticos locais, né? Interessados exatamente nessas relações com a política estadual ou até mesmo com a política nacional, vão criar escolas nas suas propriedades, mas não vão criar escolas porque estão pensando no povo, aprender a ler, escrever. Não, para ser um número a mais para poder votar. Na verdade, a lógica era essa. Não existia nenhum espírito iluminista, civilizatório por parte desses chefes locais, não. Era essa a preocupação deles também.
era criar mais número para poder votar. Por quê? Porque isso demonstrava o quê? Demonstrava o poder de influência que eles tinham, né? Nas barganhas que eles poderiam, vamos dizer assim, ter dentro desse processo político aí. Mas assim, a história da nossa, vamos dizer assim, o nosso poder de voto é uma história muito complicada, porque nós passamos muitos períodos de ditadura, muitos períodos onde foram negados o voto às pessoas, né? A gente só vai ter, vamos dizer assim, um voto mais democrático, do ponto de vista de todos votarem, a partir da Constituição de 88, né? Onde até os analfabetos... É muito recente, né? Dentro da nossa cultura política, isso é muito vamos dizer assim, muito recente. E de alguma maneira, quem é um pouco mais experiente vai lembrar disso aí, existia no Brasil, por parte principalmente dos mais conservadores, a visão de que nem todo mundo devia votar, né? Que o povo não estava preparado para votar, por exemplo, né? Por exemplo, sem fazer menção à questão política, mas a primeira eleição democrática de Lula e de Collor, eu era pequeno, mas escutei várias vezes as pessoas dizer isso, até praticamente a consolidação, vamos dizer, dessa nova república, de Itamar e Fernando Henrique, você tinha isso na elite. As pessoas diziam, o povo não, olha, não tem que, o povo não precisa votar. Então, essa lógica de dizer que as pessoas não podem fazer isso é uma posição muito conservadora. Por quê? Porque está tirando o direito que a pessoa tem, né? Por mais, as pessoas vão criticar, mas votarem em Tiririca, votarem em não sei quem, votarem... Ou seja, mas não importa, né? Não importa, as pessoas têm que escolher os seus representantes. É a forma, como dizia Churchill, ou seja, das piores formas é a melhor forma, é a democracia. Ou seja, onde você pode exercer o seu papel, a sua atitude, onde você pode fazer esse presente. Você pode errar e você pode acertar, né? Óbvio que a partir do que você qualifica do que é certo e do que é errado também. Então, a nossa história com relação ao voto é uma história, principalmente no Brasil recente, de aproximadamente 30 anos ou 40 anos. Nós temos uma democracia estabilizada, vamos dizer assim, com as instituições, vamos dizer assim, bem organizadas, né? E que mesmo assim ainda a gente tem alguns tropeços por aí. Mas isso é natural do processo democrático, né? A gente não pode se apegar a escândalos, a crises, a tudo isso que está dentro do campo da política para a gente achar que tem que acabar com isso. Aí a gente vê algumas vezes as pessoas dizendo, era melhor no tempo da ditadura, não tinha tanto escuro. E tinha do mesmo jeito. A grande questão era que a mídia, né, o papel que vocês desempenham hoje era o quê? Era amordaçado. Não podia denunciar nada. Mas a corrupção existia, os favorecimentos existiam. Por quê? Porque infelizmente essa é uma prática da política brasileira, né? E que eu acho, fazendo uma análise desse momento, eu acho que está mudando. Certo? As pessoas acham que a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, por mais que as pessoas achem que não vai valer nada, é uma grande conquista, é uma coisa importante, certo? Dentro da nossa formação política, né? Uma coisa que eu percebo também é que não é uma exclusividade do Brasil, e o Brasil está criando mecanismos para mudar, mas você vai para os Estados Unidos, os norte-americanos elegeram o Bush recentemente, foi um desastre econômico, o Obama está pagando muito do preço da herança dele. Você vai para a Itália, os italianos elegeram Berlusconi, né? Fizeram Berlusconi, claro que dentro do seu sistema de governo, mas fizeram Berlusconi primeiro-ministro e deu no que deu, e os problemas que a Itália enfrenta. A Espanha está em crise muito também por conta dos problemas políticos, quer dizer, faz parte, né, está incorporada à sociedade de um modo geral no mundo, né? Agora, concordo, onde você tem a possibilidade de escolha, dos males o menor, que a população tem a opção o poder de mudar aquilo que entendeu ser certo no começo e que percebe hoje ser errado. Quer dizer, não há modelo, né, mais justo, mais correto do que esse que o Brasil vive. Eu acho até que hoje o Brasil, em alguns aspectos, tem uma condição de mais avanços do ponto de vista da consciência social, do poder de escolha do que tem em outros países. Eles têm sistemas malucos, como o próprio sistema de eleição americano, quando o cara pode ganhar sem ganhar, ele pode ser bem votado pela população, mas o colégio eleitoral não pode legitimar. Mas não tem os votos, porque aquele estado tem mais votos que o outro, que é uma coisa que, por mais que tente se explicar, nem a gente às vezes consegue explicar direito como funciona o sistema de eleição nos Estados Unidos. Agora, a gente vive
falando da República, nós temos a República e temos o sistema de governo que é presidencialista, Exato. com essa dependência